Olá, queridos alunos, aqui quem fala é Tia Evelyn. Nós vamos para mais uma videoaula. A nossa disciplina de hoje será História e nós iremos falar sobre o capítulo 2, página 264, da África para o Brasil. Nós sabemos que por mais de 400 anos o Brasil permitiu a escravidão de negros africanos e seus descendentes. Mas para que isso ocorresse, uma outra instituição completamente relacionada estava em pleno funcionamento: o tráfico de escravos. O tráfico de escravos era o ponto que ligava a escravização dos negros na África e o trabalho deles no Brasil. Foi um sistema muito cruel e que custou a vida de muitos africanos em razão do grande lucro que esse tráfico de escravos gerava. Quando os portugueses desembarcaram no Brasil em 1500, eles identificaram poucas formas de lucrar com a região, já que ouro, prata e outros metais preciosos não tinham sido encontrados no litoral da Bahia. A primeira mercadoria que os interessou foi o pau-brasil, pois a partir dele era possível retirar uma tintura de coloração vermelha, avermelhada, que servia para tingir tecidos, dando alto valor a eles. Nesse sentido, para conseguir esse produto, os portugueses se aliaram aos indígenas, trocando produtos europeus como espelhos, vidros, entre outros, pelo serviço de extração do pau-brasil. Essas madeiras eram cortadas e enviadas para as feitorias, que eram grandes armazéns, onde o pau-brasil ficava estocado até que um navio pegasse esse produto e levasse para a Europa. Contudo, a partir de 1530, quando os portugueses decidiram ocupar efetivamente a América Portuguesa, a relação com os nativos passou de uma relação amistosa para hostil, já que a demanda por pau-brasil aumentou e os portugueses cobravam mais trabalhos dos indígenas. Além disso, nesse mesmo período, houve a formação das primeiras grandes plantações de açúcar no Brasil, e para esse cultivo era necessário um grande contingente de trabalhadores. E assim, os portugueses começaram a escravizar os indígenas para trabalharem nos engenhos de açúcar, ou seja, os indígenas trabalhavam em condições precárias e sem receber. Entretanto, os colonos portugueses começaram a sofrer grandes críticas da Igreja Católica em relação à escravização dos indígenas. Para padres jesuítas, membros da Igreja Católica que vieram para o Brasil, os indígenas não conheciam a fé cristã antes da chegada dos portugueses, e por isso deveriam conhecê-la, bem como os hábitos e costumes europeus. Porém, após aprenderem a fé cristã, esses não poderiam ser escravizados, já que a escravidão era apenas para aqueles que se negassem à fé católica. Soma-se a tal fato o conhecimento das terras brasileiras pelos indígenas, o que facilitava a fuga deles dos engenhos de açúcar, e a grande mortalidade de indígenas pelo aumento do contato com os portugueses, devido a doenças desconhecidas e o trabalho excessivo imposto. Sem o apoio da Igreja Católica para a escravização dos indígenas, os portugueses decidiram por continuar o sistema escravista, mas dessa vez com escravos africanos. Essa decisão não partiu por acaso e retorna ao assunto das grandes navegações. Com o desenvolvimento das navegações em Portugal, ao longo do século XV, os portugueses conseguiram contornar o continente africano para chegar às Índias. Porém, eles também se estabeleceram em regiões da África, construindo portos de reparo, trocas com as nações africanas e de abastecimento dos navios que iam em direção à Índia. Dessa maneira, os contatos entre os portugueses e os africanos começou a se construir, cada um conhecendo as culturas dos outros e as práticas sociais do cotidiano. Nesse sentido, ambos encontraram um ponto em comum: a escravidão. Tanto na Europa quanto na África, até o século XV, a escravidão era um sistema de trabalho violento e sem salário, podendo ser escravizados prisioneiros de guerra, pessoas com dívidas muito altas, pessoas muito pobres e aqueles que desrespeitassem as leis culturais locais. Nesse sentido, a partir da segunda metade do século XV,
ou seja, entre 1450 e 1500, se estruturou um mercado de escravos africanos para a Europa. Os portugueses compravam dos chefes africanos os escravos que eles tinham e os vendiam para todos os países da Europa, garantindo uma alta lucratividade para os chefes das sociedades africanas e para os portugueses, além dos compradores que exploravam o trabalho desses africanos até a morte. Dessa maneira, havia um sistema estruturado de tráfico de escravos africanos para a Europa e, quando foi necessário a mão de obra escravizada no Brasil, logo os africanos se tornaram uma opção para os senhores de engenho que queriam escravos para a produção da cana-de-açúcar no Brasil. Assim, o comércio de escravos africanos foi reduzido na Europa e se ampliou para as Américas. Com a necessidade de mão de obra na colônia, a coroa portuguesa promoveu um aumento significativo ao longo de anos na escravização de africanos, o que garantiu um aumento significativo ao longo dos anos na escravização dos africanos, o que garantiu grandes lucros para o Estado português, para os traficantes de escravos e ainda para os senhores que compravam os escravos nas Américas. O agente responsável por levar os africanos da África para o Brasil era chamado de traficante de escravos, sendo um dos que mais lucravam com esse comércio. E esses africanos escravizados eram transportados dentro de navios negreiros, que eram embarcações próprias para o tráfico de escravos. Os portugueses possuíam relações comerciais com a costa africana desde o século XV, quando africanos escravizados eram levados para as colônias, portuguesas nas ilhas atlânticas e para a Europa. Em meados do século XVI, os africanos começaram então a serem trazidos para o Brasil, mas o continente africano possui uma diversidade muito grande de povos, então é fundamental que a gente saiba quais povos africanos vieram para o Brasil. Os principais povos que foram deslocados para o Brasil foram os sudaneses e os bantus. Era um grupo bastante simplista, porém com uma diversidade muito grande em cada um dos grupos. Após os escravos serem capturados no interior do continente africano, eles eram direcionados aos armazéns que ficavam nas regiões do porto. Assim, quando os navios negreiros estacionavam, logo poderiam ser carregados com centenas de escravizados que eram acorrentados e amontoados nas partes inferiores do navio, onde passavam quase todos os dias da travessia do Atlântico, para não dizer todos os dias. As condições do navio negreiro para os escravizados eram péssimas em todos os sentidos. Era uma viagem longa que durava de 30 a 45 dias, nos quais os africanos ficavam amontoados e acorrentados em espaços sem ventilação do navio. Além disso, a higiene era muito precária, o que facilitava a propagação de doenças entre aqueles que estavam nas embarcações. Tinha a insalubridade do espaço onde eles ficavam, também a questão da alimentação. Enfim, as condições eram péssimas nas embarcações e a mortalidade era muito grande, ou seja, muitos escravos morriam antes de chegar ao Brasil, ou ao local que fossem direcionados. Ao chegar no Brasil, os escravos passavam por uma quarentena, ou seja, um breve período de isolamento, para dificultar a propagação de doenças para as pessoas, e durante esse tempo recebiam tratamentos médicos básicos para curar as enfermidades e assim poderem estar disponíveis para venda no mercado de escravos. Os escravos tinham valores variados de acordo com as suas condições de saúde, idade, porte físico, mas os preferidos eram os homens mais jovens, as pessoas mais jovens, entre 15 e 20 anos. Isso porque eles pensavam que quanto mais novos os escravos fossem, mais tempo eles iriam durar. E, além disso, as mulheres e crianças também ficaram muito valorizadas no mercado de escravos, isso porque as crianças viviam mais e as mulheres se reproduziam, ou seja, produziam novos escravos. Isso porque a condição de escravo era hereditária, ou seja, passava de pai para filho. Uma criança que nascia, ela já nascia escrava.
A escravidão era um sistema de trabalho muito violento. Toda a perversidade desse sistema começava quando as pessoas eram capturadas, né? Isso acabava quando recebiam só a carta de alforria, que era o documento que dava liberdade aos escravos. Porém, para muitos, o sofrimento nunca acabava, né? A maior parte da vida dos escravos acontecia nas plantações, em que os escravizados tinham um cotidiano muito duro, pois trabalhavam longas jornadas de trabalho, tinham uma alimentação muito precária e não tinham direito a reclamar ou exigir melhorias. Em todos os aspectos, a vida dos escravos era muito ruim. A escravidão foi uma instituição que durou quase 400 anos no Brasil e o tráfico de escravos durou quase 300 anos. Nesse sentido, elas sobreviveram a muitas mudanças conjunturais e estruturais no contexto brasileiro. Portanto, é preciso destacar que a escravidão não foi um movimento único e igual desde o início ao fim. Sobretudo, a relação do lado brasileiro, né? A África, como já vimos anteriormente, pouco houve mudanças em relação à região de origem dos escravizados. Porém, no Brasil, houve grandes mudanças de regiões de desembarque deles. Isso ocorria porque a escravidão servia aos interesses da economia colonial. Assim, os escravos desembarcavam na região que precisava de mais mão de obra para as produções. Os escravos continuaram desembarcando em vários estados, mas por fim desembarcando no Rio de Janeiro para atender à produção de café no Rio de Janeiro e em São Paulo. A cafeicultura se tornou a principal fonte de riqueza do país em 1820 e continuou sendo assim por mais de 100 anos. Até que em 1888 houve o fim da escravidão. E essas informações não querem dizer que só houve escravidão nesses estados, tá? Mas os navios negreiros tinham o principal objetivo, né, de destinar os escravos para as regiões onde mais era precisa. Todo o território brasileiro passou pela escravidão. E a escravidão foi a principal mão de obra em todo o país durante o período da colonização portuguesa. Agora, meus queridos alunos, vocês vão fazer uma leitura bem cuidadosa desse capítulo, que é um capítulo bem extenso, para que vocês consigam entender melhor o que a tia está falando, para que vocês consigam também fazer os exercícios da página 273, 274 e 275. E nós devemos lembrar sempre que a escravidão é uma coisa ruim, que nenhum ser humano merece, seja ele negro, seja ele branco, seja ele japonês, italiano, seja ele índio, qualquer seja a origem dele, a escravidão é uma coisa muito ruim. Então, meus queridos, fiquem com Deus e nos vemos no próximo vídeo.